Vivemos numa época de culto ao corpo. Nunca a sociedade se preocupou tanto com os valores estéticos. A ciência evoluiu. Novas técnicas de cirurgia apareceram. Diferentes tipos de cosméticos surgem a todo momento. Dentro disso, a mídia estabelece um padrão de beleza cada vez mais distante da realidade da maioria das pessoas. Tentar manter a forma e seguir uma dieta equilibrada é uma ótima opção para quem quer levar uma vida saudável. Até certo ponto. Muitas pessoas se preocupam tão intensamente com a forma física que não se importam em ultrapassar os próprios limites. Com isso, vão surgindo distúrbios alimentares, que atingem principalmente meninas adolescentes, que ainda estão aprendendo a identificar o certo do errado. Um exemplo é a anorexia. A anorexia pode ser caracterizada como um transtorno do comportamento alimentar que tem como principais sintomas, pode-se dizer assim, um temor intenso à obesidade, padrões bizarros de alimentação e uma perda de peso muito grande induzida pela própria paciente. As consequências no organismo podem ser, por exemplo, alterações tireoidianas, né, hipotireoidismo, perda de pelos pubianos, axilares, pelos corporais, né, acaba trocando por uma penugem. Além disso, hipoglicemia também é vista nessas pacientes porque elas não comem. Alterações do eletrocardiograma por deficiência de potássio, hipocalemia, que leva a câimbras também. Em geral, as pacientes são edemaciadas, né, se sentem gordas quando na realidade estão com edema, né, inchadas, por deficiência de albumina, que é uma proteína. O termo anorexia significa falta de fome e é um termo equivocado, porque até fases muito avançadas da doença, elas sentem fome sim, mas negam demais essa fome e passam o tempo inteiro então lutando contra o apetite. Não se pode negar a grande influência da mídia e dos valores da sociedade. As modelos são magras e é natural, durante a adolescência, querer parecer-se com as celebridades. Entretanto, este não é o principal fator que causa a anorexia. Os autores então da teoria sistêmica acreditam que as meninas com anorexia sempre foram crianças muito bem educadas, muito idealizadas. São aquelas crianças que desde pequenas são vistas pelos pais como princesas, que não podem brincar, que não podem se sujar, que desde pequenininhas são colocadas em aulas de balé, de poesia, de piano. Não que isso não seja positivo, mas quando é contra a vontade da criança e se torna mais um ideal do que um hobby ou um esporte para crescer e se desenvolver bem, se torna então uma obrigação de sucesso. São famílias que não permitem que as meninas cresçam e se desenvolvam de forma independente. Elas têm uma grande responsabilidade de ser aquilo que os pais projetam. E quando chega a adolescência, não sabem exatamente o que são ou o que realmente querem ser. Elas ficam ainda melhores nos exercícios, por exemplo, as que fazem balé, fazem dança, melhoram a performance em 100%. São alunas nota 10, então muitas vezes aumentam as notas nesse período, porque acabam não querendo pensar em comer, então buscam outras coisas que façam com que o interesse delas se volte para outro foco. Mas a intenção dessas meninas não é apenas ser modelo. Como qualquer menina normal, elas querem baixar um pouco o peso e ir para a academia, para se sentirem mais bonitas. A diferença é que as meninas com anorexia, mesmo quando atingem o peso esperado, não param por aí. Elas continuam com uma dieta extremamente restritiva, porque acham que ainda não estão suficientemente magras. Há uma distorção muitas vezes da percepção corporal, elas se enxergam no espelho diferentemente do que realmente são, né? Em graus mais avançados da doença, uma costela, porque claro, elas ficam simplesmente pele e osso, vamos dizer assim. Uma costela ou uma saliência de pele no abdômen pode representar uma gordura que também deve ser perdida. Para esconder a magreza, muitas meninas chegam a colocar moedas dentro dos bolsos
e bebem água em excesso para que, na hora de subir na balança, acuse um peso maior. E acabam usando de artifícios, né, para parecerem mais pesadas, né, na hora de vir ao médico. Né. Em geral, elas vêm trazidas pela família, né, que está angustiada. Dificilmente elas vão procurar ajuda por conta própria. No início, elas acham que se os pais as levam para o tratamento, estão indo contra um processo de emagrecimento que elas lutaram muito para conseguir. E tem 2 subgrupos, na verdade, das anoréticas, que são as restritivas, aquelas que resolvem não comer mais, e as bulímicas, que as que comem e acabam fazendo uso de manobras para colocar para fora a comida, né? Botar o dedo na garganta, acabam com sequelas nas mãos, né? Com lesões nas mãos, com sangramento de tanto vomitar. Mas a situação pode chegar a seu extremo em meninas com diabetes do tipo 1. Elas se utilizam de outros tipos de artifícios para controlar o peso. O diabetes é caracterizado por uma insuficiência no pâncreas, insuficiência de produção de insulina no pâncreas, né? E existem 2 tipos de diabetes, o diabetes tipo 1 e o tipo 2. O diabetes tipo 1 é caracterizado por uma insuficiência total de insulina, né? E as pessoas que têm esse tipo de diabetes geralmente são crianças e jovens, e eles têm que repor essa insulina que o pâncreas não produz. Então eles precisam usar insulina durante toda a vida, várias vezes por dia. O diabetes tipo 2 é uma doença bem mais frequente, que acomete indivíduos com mais de 40 anos, né? E cerca de 90% dos pacientes que têm diabetes são do tipo 2. E é uma doença que não necessariamente a pessoa precisa usar insulina. Com a insulina, né, os pacientes conseguem manipular o peso deles, né, com a omissão. Quando eles omitem a insulina, por exemplo, eles ficam um dia ou uma noite sem aplicar a insulina, eles ficam com diabetes desregulado e assim perdem peso. Quando elas têm o diagnóstico de diabetes, elas estão bem magras, assim, porque o diabetes está descompensado e isso faz com que elas emagreçam muito, urinem bastante, ficam desidratadas, então elas ficam muito magras. Aí quando tem o diagnóstico, começa a utilizar a insulina e aí incham. E aí engordam de uma hora para outra, né? Ficam com não é engordam, mas ficam com um peso um pouco mais elevado, ficam, né, mais saudáveis e se sentem mal com aquilo, porque além de ter tido o diagnóstico de uma doença grave como essa, ainda se sentem mais gordas e inchadas, né? Então isso faz com que elas possam desenvolver a anorexia, possam encontrar essa forma, né, de reduzir o peso que não é nada saudável para elas, né? É uma forma que é muito grave e muito encontrada nesse tipo de paciente. O que os pais devem fazer, então, para tentar evitar que suas filhas desenvolvam distúrbios alimentares? A melhor forma é a observação. Por isso que os pais na adolescência devem ficar atentos a essas dietas das filhas, porque elas também conseguem muito esconder. O que fazem? Começam a usar roupas mais largas, começam a não querer comer mais com a família na mesa, então acabam levando o prato para o quarto, muitas vezes põem no lixo ou dão a comida para o cachorro. E se perceberem que a dieta está indo para um caminho não saudável, que procurem uma ajuda profissional, né? Hoje em dia o tratamento para anorexia tem que ser interdisciplinar, então precisa do psiquiatra, porque muitas vezes já em graus um pouco mais avançados da doença, precisa de medicação, com uma nutricionista para regular a alimentação, com terapia então do psicólogo. A anorexia e as relações familiares é o tema de mestrado de Letícia Oliveira. O projeto foi desenvolvido pelo Instituto de Psicologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Para a autora, a adolescente não deve ser tratada de forma isolada. A família tem papel fundamental no processo. E a família também precisa de um acompanhamento, porque se a família não mudar, pelo menos na minha concepção, a adolescente não muda sozinha. E mesmo que seja uma família, vamos dizer assim, se forem padrões de funcionamento adequados, uma família que permite autonomia, que permite o crescimento da adolescente, essa família também sofre com o processo e precisa ser ajudada, precisa de apoio.